Norgen Yogen Objansam Pemagezardom Pola Yatsen Chogin Yodrubnye Pemajun Eshek Sudrag Ordo Kandro Mampeakor Ceci Jesu da drupci, Ginge lopcir sexuso, Guru pe masi geahum, Om Orgen Eugen Objan Sam, Emagezardom Pola, Yatsen Chogin Yodrumye, Emajun Eshek Sudra, Ordo Kandro Mampeakor, Ceci Jesu Dak Drupci, Ginge Lopci Arshek Suso, Guru pe masi jiahum. On arjen yojen objan sam. Pe magezardon pola. Yatsen chogin yodrum nye. Pe majun eshek sudra. Ordo Kandro Mampekor, Ceci Jesu Dak Drupci, Ginge Lopci Arshek Suso, Guru Pe Masi Jiahum. Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pengchir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jing Soji Pesonanchi Drola Pengchir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jonchu Bardo Dagni Chapsuchi Nagi Jing Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. 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 Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom.
Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. 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 Boa noite. E aí, queridos, tudo bem? Todo mundo bem? Alguém tem alguma coisa que queira trazer, assim, comentar, perguntar? Pode escrever, pode falar. Tudo bem. Posso fazer uma pergunta? Sim, Norine, salvando Tudo o bom? mundo. É isso aí. Me diz uma coisa. Eu estava lendo, né, sobre o karma, não sei o que e tal. Aí, discutindo, né, se o karma, como é que ele existe, se ele não existe, você muda ele, você não faz com que ele brote. Tem várias hipóteses, né? Então, assim, a primeira hipótese, se eu não nasço, eu não tenho karma. Se eu Se eu não morro, o karma.
Se eu não nasço. Sim, um ser liberado, ele não nasce mais. Se não tiver liberado, ainda está em algum reino do samsara, seja lá qual for, né? Então, se eu tiver em algum reino, o karma está lá. Tá lá me aguardando ansiosamente, esperando, tipo uma bomba relógio lá, tec, 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 só esperando a hora de explodir na nossa cabeça. Porque estava discutindo uma coisa assim de. Não vou trazer o assunto que é muito polêmico, mas se você aborta, se você não sei o quê, o karma continua. O karma pode ser só aquele momento, o karma te acompanha em outros reinos, o karma é o karma. Sim. É o karma, vamos pensar assim. O karma são as consequências que as ações elas imprimem no nosso fluxo mental. Então, o karma, ele está na nossa mente, ele não está fora. Então, ele é armazenado Uhum, em alaya vijnana, né, na consciência substrato, na consciência fundamental. E o karma ele não é fixo, com certeza. Se você não alterar as causas e condições referentes a um karma que você cometeu, ele vai se manifestar de modo perfeito e vai gerar o resultado exatamente proporcional à ação que foi realizada. Se uhum, a mente girar, a mente mudar no meio do caminho, através de práticas, através de ações virtuosas, através da meditação, da contemplação sobre a vacuidade, especialmente, então, o karma ele pode ou ser mitigado, ou seja, as consequências podem ser atenuadas, ou ele pode ser completamente liberado. Então, o karma ele é vazio como qualquer outro fenômeno do samsara. Todas as nossas marcas uhum, mentais, elas são vazias por natureza, elas não são fixas, não são sólidas. Só que se eu não fizer nenhum trabalho sobre elas, assim, em geral, elas seguem guardadinhas, né? Elas seguem uhum, lá esperando o momento certo de se manifestarem, né? Como situações, pessoas, lugares, consequências. Então, o Buda ele afirma claramente, né? Todos os três reinos do samsara são gerados pelo karma dos seres sencientes. Os corpos dos seres sencientes são gerados pelo karma que eles acumularam e todas as circunstâncias ao redor são fruto do karma. Aí, com base nesse karma, é claro que a gente o tempo todo está gerando novas ações, novos movimentos que vão gerar novas consequências. Então, a nossa vida o tempo todo é uma mistura de consequências de ações passadas e das novas ações que eu vou plantando e vou, né, realizando. uhum, Então, nesse sentido, uhum, a gente tem a liberdade de plantar sementes positivas para ir colhendo no futuro resultados positivos, e a gente pode evitar plantar sementes negativas que gerariam resultados negativos para nós e para os outros. Mas, acima de tudo, como praticantes, a gente vai olhar para o aspecto da vacuidade do karma. Pensa, Angulimala matou 99 pessoas na mesma vida e alcançou o estado de Arhat na mesma vida. Então, mesmo um karma muito pesado, algo muito grave que a pessoa tenha cometido, pode ser liberado completamente na mesma vida. uhum, Importante entender assim que o karma é isso. Enquanto eu opero com a mente dual, uma mente que está sempre operando em termos de eu e outro, em termos de ego, emoções perturbadoras, autocentramento, enquanto a mente opera dessa forma, então o karma sempre vai correr atrás de mim. Sempre eu vou uhum, colher resultados duais, né? Eu vou encontrar as consequências duais das minhas ações duais. Agora, se eu aprender a praticar além da dualidade, com prajnaparamita, com a presença, aí eu vou repousando numa região que está, vamos dizer assim, que enxerga através do karma. O karma, ele é ilusório, como todo o resto, como todos os corpos, os mundos, tudo criado por uhum, causas e condições, né? Originação dependente. Então, o karma também é originação dependente. E como originação dependente, ele precisa, para ser sustentado, que as causas e condições o sustentem. Quando eu mudo meu fluxo mental e não tem mais causas e condições que sustentam uma certa ação kármica, o karma desaparece, ele evapora, porque ele não é real. uhum. Ficou mais claro se Tá, você resumir? ficou. Eu tenho mais uma questão, já que você falou, posso perguntar? Claro que. O Lama falou, num desses estudos, ele estava falando que o,
quando você quer saber em que reino você vai renascer, que isso não é uma coisa lógica, nem é uma coisa assim tão fácil de você saber. Isso aí vai numa Mas que cartomante. geral... Oi? Você vai numa cartomante para saber. Boa, boa. É, Aí, por exemplo, se eu tô, ele falou assim, vai olhar para os seus sonhos sim. e você pode ter uma localização. É. É Faz possível, sentido isso? sim. Veja, o padrão de sonhos que a pessoa tem, se são sonhos repetitivos, né, um certo tipo, é comum a pessoa, quando morre, né, no bardo do vir a ser, ela sonhar sonhos parecidos com esses que a gente tem à noite. Então, é um indicativo, assim, do tipo de padrão de emoções perturbadoras que vão predominar no meu fluxo mental quando eu não estiver mais nesse reino humano, com esse tipo de corpo. Então, é um indício. Mas, vamos dizer assim, o impulso de renascimento, ele depende, claro, de vários fatores. Especialmente o momento da morte, os últimos pensamentos, o apoio que a pessoa recebe no momento da morte, aquilo pode redirecionar completamente o fluxo mental e ter um renascimento favorável ou desfavorável também. Por exemplo, a pessoa tinha uma boa prática ao longo da vida, padrão de sonhos talvez tranquilo, mas vamos dizer que acontece alguma coisa, alguma morte violenta em que ela morre muito revoltada ou com muita raiva de quem fez aquilo com ela, alguma coisa assim. Então, aquela intensidade daqueles últimos pensamentos e emoções podem sim arrastar a pessoa para um renascimento não favorável, apesar da acumulação positiva que ela fez durante a vida. E o contrário também é verdade. A pessoa fez um monte de besteira durante a vida, mas perto da morte a pessoa cultiva algo positivo, ou ela é induzida através dos amigos espirituais, quem estiver por perto, ou através da, né, tradicional prática de POA, de transferência de consciência. Então, alguém pode tentar ajudar a direcionar o fluxo mental. Por isso que a gente faz tanta prática para os vivos e mortos. Os mortos, especialmente nos 49 dias após a morte, a gente faz práticas intensivas, assim, para tentar, de alguma forma, influenciar aquele fluxo mental no sentido assim: olha, veja, né, você pode ter um bom renascimento, você pode ter uma existência favorável, o caminho do Bodhisattva, você pode até se libertar completamente no bardo. Então a mente, no momento da morte, logo após a morte, ela é muito volátil, então ela é muito influenciável. Se a gente já é influenciável assim, né, no corpo humano, né, com essa mente um pouco mais lento, né, assim, o movimento da mente aqui no reino humano, então nesses espaços assim mais mentais, mais voláteis, então a nossa mente é muito Maria vai com as outras. Por isso que é bom sim que a gente tenha gente rezando pela gente quando a gente estiver morrendo e logo depois da morte. A gente aqui tem esse pacto, não tem? Quando souber que algum de nós aí está morrendo ou morreu, aí tá todo mundo ali, ó, dia após dia, tá no mutirão. Om gate gate para sangate, né? Já que você se for, Norine, lembre-se da clara luz. Om gate para sangate. Pode escrever. Então esse é um ponto da sanga, né? Esse apoio, sim, né? No momento da morte, assim, no pós-morte, né? Porque a consciência ela tá mais livre, assim, para tudo que tem de bom e para tudo que tem de ruim também. Mas essa fala do Lama é super clara, né? É comentada nos textos, sim. Os sonhos à noite eles são um pouco similares, né? Ao, ao nosso momento assim do pós-morte, sim. Não, não, que matou nada. A Norinha tem que viver muito aí, ajudar a gente aí. Mas quando ela se for, eu espero ir depois dela. Eu tô me garantindo para ir depois. Né, Quem Norinha? for primeiro faz, tá bom? É isso aí. Quem for caindo, aí a gente vai, né? Só projetando para a terra pura. Então, até bom, né? Quem for antes. Vai pegar mais gente para ajudar. Os que ficarem por últimos não vão ter, talvez, muita ajuda. Não, brincadeira, vai ter outros grupos, né, ajudando. Os mais jovens, os jovens vão chegando, né? Então é isso, a gente tem que se preparar, não é? Se preparar, sim, para a morte, para o morrer, e é, a gente vai dar um nó no karma, como, né, o calote do karma, que o Lama sempre fala, né? Que é essa tentativa de mesmo
que minha vida tenha sido terrível, no momento do morrer eu vou focar algo positivo, eu vou direcionar minha mente para outro lado. Então isso funciona, né? Interessante, né? Melhor garantia é a prática de Prajnaparamita, em tudo. Vivo, dormindo, morrendo, renascendo. Prajnaparamita. Ou seja, ver tudo que surgir no meu sonho, no meu fluxo mental, como meras aparências, sem solidez alguma, manifestações mágicas, vazias e luminosas, pura originação dependente, que não é nem real nem irreal, são apenas manifestações. E aí eu reconheço as coisas tal como elas são, não gero aversão, não gero apego. Se eu estiver no meio de aparências perturbadoras, elas não me perturbam mais, porque é como uma pessoa assim que olha um filme de terror, mas é só um filme, olha lá, aquilo lá, tudo fake, né? São artistas, aquilo ali é ketchup, não é sangue, mais ou menos isso, né? Então a gente, se tiver essa liberdade das imagens perturbadoras, a gente não vai ser arrastado no barro também. Por isso eu sempre sugiro também que a gente aproveite os filmes, né, assim, os mundos virtuais que são gerados pelo cinema, para a gente treinar. Então a gente olha os filmes e vê de que modo as coisas ou nos arrastam ou nos geram aversão. Esse é um bom treinamento. Tanto os sonhos à noite, né, que a gente lembra e deve praticar acordados lembrando dos sonhos, vai liberar os sonhos, mas como também os filmes, né? Seria muito bom usar os filmes de base. A gente muito tempo fazia Dharma com pipoca, filmes para os seis reinos. Então a gente passava, né, no cardápio, filmes Reinos dos Infernos, filmes Fantasmas Famintos, filmes Reino dos Animais, filme Reino dos Humanos, filmes dos semideuses e filmes dos deuses. Então a gente, né, vai ter, né, filmes que predominantemente se encaixam em cada um dos reinos. Que nem uma vez no Seb Hill, não sei se você estava lá, se está, alguém de vocês talvez estivesse lá, que a gente passou Relatos Selvagens. Alguém estava aqui? Não lembro. A Bia Lagoa estava. Então, muito interessante, né? Sabe aquele filme argentino? Um filme argentino muito bacana para olhar o karma e como, especialmente, um dos princípios importantes do karma, que de pequenas ações podem resultar grandes consequências. Então, assim, você está no trânsito e você xinga alguém que está passando, uma pequena coisa, não é nada grave. Mas se aquela pessoa não levar aquilo muito bem, aquilo pode se tornar muito grave, né? Então, no filme tem situações assim absurdas, né? Ou situações de traição, né? Um casal, né? A última cena do casamento é clássica, né? Então, eu não vou contar, mas quem não viu, vale a pena ver. Relatos Selvagens, filme argentino. A gente passou. Então, era um exemplo de como que do reino dos humanos, ou mesmo dos deuses, a gente pode cair nos infernos rapidinho. É só surgirem as causas e condições que a gente mergulha nos infernos. Então, é bacana, assim, né, de ver como a gente tem, assim, oportunidades de praticar o tempo todo, né? Até no entretenimento, a gente deveria aproveitar como base de prática, não é? Marcelo, Marcelo, E Márcia? o problema é que tem um sub-reino que o. Deixa eu ver como é que eu estou, se dá para aparecer. Oi. Hum. O problema é que tem um sub-reino que o Lama vai falar nesse pedaço aí, que é o reino dos pets, né? Ele vai falar nesse pedaço o perigo da gente renascer nesse reino. Basta você querer ser princesa, que aí você renasce e te dá um nome de princesa, uma coleirinha com uma medalha, princesa. É ótimo, ele fala disso aí, me lembrei. Pobres dos pets, não são mais nem animais, mas também não são humanos, é isso aí, é o sétimo reino. O sub-reino dos animais, né? É um sub-reino, é bem sub mesmo, coitados, né? Então, mas é verdade. A gente vai, né, assim, distorcendo os reinos do Sansara e vai gerando variantes. E os pets são um problema. Eu não gosto nem de falar porque eu, né, tenho minhas teorias sobre essa história de reprodução exagerada de cachorro, gato, bichinho que a gente gosta, e a diminuição progressiva de espaço, né, para os animais silvestres e selvagens. É um absurdo, né? Por isso que lá no Abirate
Não pode ter cachorro solto, não vai poder ter gato solto, né? A gente quer ver a tatu andando, lagarto, cobra, né? Cobra mais longe, né? Né, Regina? A Regina tá com a casa quase pronta lá, hein, pessoal? Vai ter open house lá daqui a uns tempos. Aí na sequência tem a Bia, tem a Marta. Esse Geber vai ter muito lugar para o pessoal ir, né? Muito bom. Mas tem isso, né? Essa coisa dos pets. É um mundo. É isso, da loucura dos seres humanos, né? A gente faz aquilo, né? Assim, tipo, mundo da Barbie, mundo dos pets. Então, vamos ver. Vamos ver esses pedaços aqui. Então, vamos retomar. Mas ainda antes de chegar lá, a gente está lá na sabedoria da causalidade, na página 42. Então, acho que todo mundo recebeu o texto pelo grupo. Sabedoria da causalidade. Depois nós temos a sabedoria da causalidade. A sabedoria da causalidade é outra sabedoria completamente crucial. Por quê? Porque se eu causo prejuízo para os outros e não trago benefícios, eu posso estar num posto muito elevado, apoiado pela chefia, pelos acionistas, mas daqui a pouco eles me demitem. É certo, porque eu estou causando problema. Então precisamos, no lugar onde nós estivermos, trazer a melhor qualidade de benefício e evitar ao máximo obstáculos. Às vezes não conseguimos, né? Porque causar benefícios para uns pode significar criar obstáculos para outros. Mas nós procuramos manter isso completamente claro, trazer benefícios e não gerar obstáculos. Ah, então, a sabedoria da causalidade, né? Ou seja, a gente entende as consequências das ações com clareza e aí a gente ajuda os outros a ter limites. Ou seja, as pessoas não podem simplesmente fazer o que elas querem, do jeito que querem, para ter benefícios pessoais à custa, né, do sofrimento dos outros. Então, aquilo tem que ser, de alguma forma, impedido, obstaculizado, para proteger todo mundo. A pessoa que ia fazer a ação, né, protegê-la da própria loucura, e os seres que iam receber o resultado daquela ação. Então, o Bodhisattva, então ele opera lá com sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade. Então, a gente atua de modo ativo, porque às vezes o budismo é um pouco criticado por propor algo passivo diante dos problemas do mundo. E não é verdade. Em momento algum, o Buda ou qualquer mestre propôs que a gente fique alheios aos problemas do mundo, né? A sabedoria da causalidade é assim. Você ouve lá que, sei lá, o vizinho tá bêbado batendo na família, você liga para a polícia. Você não vai sentar para meditar e ficar, não tenho nada a ver com isso, vou alcançar a iluminação porque samsara não funciona mesmo. Olha aí, o vizinho está batendo na vizinha. Isso é uma prova de que samsara é puro sofrimento. E daí eu fico só sentadinho, né, observando. Né? Não é uma boa ação. A gente vai atuar. A gente vai atuar de acordo com a causalidade, aquilo que vai tentar evitar o sofrimento dos seres ao redor. Né? O vizinho não vai gostar, né, que você chamou a polícia, por exemplo. Mas aquilo, a sabedoria da causalidade, ela é assim, ela é cortante. Ela não está aí para agradar ninguém. Ela está aí para fazer o que parece o mais adequado, para proteger os seres. Às vezes os seres precisam ser protegidos de si mesmos, não é mesmo? Uma pessoa num surto psicótico, violento, uma pessoa que está, assim, alguma pessoa próxima que você vê que vai cair num golpe. Você vê que vai cair num golpe, você avisa, você tenta impedir. Tem casos que a gente vai até bloquear as coisas da pessoa para ela não fazer aquilo. Uma pessoa que é viciada demais em alguma coisa, droga, álcool, seja lá o que for, a gente vai tentar impedir, nem que seja de modo violento às vezes, entrando em atrito com o outro. Essa é a sabedoria da causalidade. Tem que ter coragem. E tem que entrar de forma incisiva, assim, né, para evitar aquilo. Não é raiva, não é ódio, bem pelo contrário, uma tentativa de proteger o outro de si mesmo e das consequências daquilo que vai ser realizado. Então, por exemplo, a pessoa está num processo judicial e tem alguém tentando prejudicá-la, assim, tentando levar vantagem em cima dela não merecida.
Então a pessoa se defende adequadamente. Contrata sua advogada, seu advogado e vai se defender. Ela pode até ceder em alguns pontos, mas ela cede porque ela quer e não vai deixar o outro levar vantagem de uma forma desonesta. Que eu não ajudo o outro deixando ele ganhar em cima de mim, me passar a perna. Ah, mas o outro se deu bem. Não, o outro não se deu bem. O outro, né, ele tendo sucesso em manifestar alguma negatividade para cima de mim, e ele se afunda no samsara. Então, a pior coisa quando, por exemplo, os pais deixam os filhos fazerem o que querem. Quem lembra de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Então, o pai dele criou um pequeno monstro, não criou? O menino fazia absurdos, né, com os escravos, né, com outras pessoas. Como é que ele falava? Não era amaroto, era abrejeiro, abrejeiro, né? Então, veja, os pais podem realmente não ajudar os filhos de jeito nenhum, deixando eles serem pessoas desonestas, né, corruptas. Então, o pai do Thor Batista não deixou lá ele atropelar, matar. Agora ele tá com aquela cara lá, feio daquele jeito. Tô brincando porque o pessoal tava tirando sarro, né? Uns dias atrás apareceu, né, o Thor Batista nas notícias, e o pessoal tava assustado como ele envelheceu. Quando ele cometeu aquele crime, né? Ele era um garoto, né? Bonitão, fartão, aquela coisa, né? E agora ele tá com 40 e pouquinhos anos, e o pessoal diz que ele tá acabado. Mas é isso, né? O pai protegeu, né? Aquela confusão. Então, sabedoria da causalidade, a gente não passa a mão na cabeça das pessoas não quando elas fazem coisas ruins. A gente não vai massacrar, também não vai instituir pena de morte. Então, se você fez algo ruim, você tem que morrer. Não. A gente vai tentar salvar o outro, como for possível. É complexo. O Lama sempre fala assim, o melhor para usar a sabedoria da causalidade é quando a pessoa tem confiança em você. Ela aceita a tua intervenção. Aí é melhor. O Lama mesmo fala, eu com os meus alunos, eu só faço isso se eu tenho a clareza de que o aluno tem muita confiança em mim. Que ele não vai se doer, se magoar, virar as costas e ir embora. Vocês tomam um corte, uma paulada do Lama, e a pessoa fica magoada, chateada, com raiva até. Ainda mais se for em público aquilo, né? Porque às vezes aquilo vem em público, e aí a pessoa não tem estrutura para seguir, assim. Isso pode acontecer. Então é uma sabedoria para usar com muito cuidado, com muita parcimônia. De modo algum, ela é uma ideia assim, ah, eu tô aqui para dar real para os outros. Isso aí tem uns praticantes budistas que às vezes adotam essa estratégia. Eu vou te falar agora uma coisa que você tem que ouvir que ninguém nunca te falou. Então, talvez o outro não queira ouvir aquilo de você, não te pediu, não está interessado, só vai gerar raiva. Então não serve para nada daí aquela intervenção. Então o Bodhisattva nunca sabe com certeza se aquilo vai funcionar. Mas ele, diante das situações, ele entra, né? Vai ter que entrar. É, a Cris comentou, para quem cuida de idoso, isso é um desafio enorme. Qual aspecto, Cris? É o que eu falei muita coisa depois, o que que você estava comentando? Você dá limites, né? Quando a pessoa já perdeu, sim, um pouco a lucidez do que pode, o que não pode fazer, se coloca em perigo, e, enfim, questões assim. É difícil, né? Eu tinha uma amiga que cuidou da mãe com Alzheimer, assim, por uns 10 anos, até o final, até a morte da mãe. Teve umas 3 vezes que a mãe pegou faca e foi para cima de quem estava perto, assim. Complicado demais, né? A pessoa não reconhecer ninguém e ficar até agressiva, violenta. Realmente, como cuidar, né? Quando a pessoa já está demenciando, nem que não seja um caso grave como esse, né? É uma demência mais leve, mas a pessoa ela já não raciocina bem, ela esquece, ela faz conexões, né? Falhas. E aí você tem que, como é que se ajuda? Se não adianta ficar corrigindo a pessoa o tempo todo, porque não vai funcionar. Ela está vendo o mundo de outro jeito, ela não vai concordar contigo, né? E você não pode deixar ela fazer tudo o que ela quer, né?
Isso aí, Cris. É um super. Eu acho que cuidadores de idosos, assim, é assim, uma das experiências difíceis do samsara. São filhos, parentes, irmãos, né, que vão cuidar de pessoas em condições assim, especialmente de demenciação, né? Às vezes, quando o corpo só está com problemas, é um pouco mais fácil até, né? É trabalhoso, mas tem uma comunicação até que boa. Mas quando a mente está flutuando muito, eu também vejo muitos casos de sofrimento grande, assim. Não é fácil. Especialmente Alzheimer, né? Eu acho que tem grupos, né, de apoio para as pessoas se apoiarem, os cuidadores, né, de familiares com Alzheimer, porque é uma das experiências das difíceis, assim, né, da vida. Então, complexo, né? Aí, com certeza, tem que ser firme com a pessoa, firme, sem ser agressivo, violento, né? Esse é o nosso ponto. Então, sabedoria da causalidade. Aí tem aqui as 4 ações. Então, a gente viu as 5 sabedorias, aí o Lama vai descrever as 4 ações. Então, nós estamos trabalhando constantemente desse modo. Em qualquer ambiente organizacional, em meio às pessoas, vamos ter o desafio dos vários desequilíbrios que acontecem. Então, quando estamos junto dos outros, nós procuramos acalmar os impulsos negativos que os outros possam ter. Essa é a sabedoria da ação pacificadora. Pacificar, né? Se possível, tudo ao redor. Melhor coisa, né? Com vários meios hábeis. Aí vem a ação de poder. Mas antes mesmo da ação pacificadora, nós precisamos da sabedoria da ação de poder. Ação de poder é não balançar com o que os outros fazem. Se alguém nos agride, não nos sentimos agredidos. Se alguém faz coisas muito negativas, não nos abalamos. Não deveríamos pautar o nosso comportamento pelo que o outro faz, pela reação de gostar ou não gostar baseada no que o outro faz. Se, quando o outro faz uma coisa desagradável, nós nos desequilibramos, se temos essa limitação, então não conseguimos chegar perto do outro. As pessoas que estão no reino dos infernos têm a habilidade de ameaçar e causar mal-estar em quem chegar perto. Os seres que estão no mundo dos seres famintos também têm essa habilidade de gerar incômodo e mal-estar. Eles produzem desequilíbrio em quem se aproxima. Os animais eventualmente assustam quem se aproxima. Mesmo os seres humanos ocasionalmente assustam. Então nós precisamos ter essa capacidade de ação de poder, que é não oscilar. Mas as maiores perturbações não vêm tanto do mundo dos infernos, e sim do mundo dos deuses, porque os deuses são completamente sedutores. Eles chegam propiciando mundos de felicidade para nós, e nós simplesmente embarcamos. Todo mundo está esperando que um mundo de felicidade caia do céu. Então, como somos sensíveis a esse apelo, podemos ser facilmente arrastados desse modo. Então, a ação de poder é não oscilar. Essa não oscilação é não seguir os processos de originação dependente. Entender a originação dependente em detalhe e não seguir a partir das aparências como elas surgem. Mais adiante eu vou estudar com mais detalhes essa parte, como vamos nos movimentar no meio disso, mas a ação de poder é um ponto crucial. Então, manter uma postura estável diante do comportamento dos outros. Ah, mas os outros estão duvidando, os outros estão te agredindo, estão te criticando, estão te atacando. Você segue firme naquilo que faz sentido, né? Naquilo que está de acordo com os ensinamentos. Então, isso é essencial, né? Porque a pessoa vai tentar te tirar do teu eixo, não é? Numa discussão assim, o que que a pessoa tenta o tempo todo? Tenta te provocar, tenta te cutucar, encontra teus pontos fracos, não é? E aí, se no meio daquilo, assim, você vê como é que você reage, né? Então, se a pessoa consegue te tirar do sério, seja por qual meio hábil que ela utilizou, aí você vai para o mesmo reino que ela. Então, né, a Sansara venceu. Então, a ação de poder é ver que o outro está tentando te abalar. E você não entrar. Mas não é um não entrar assim, sabe? Se fingir de esfinge, né? Inabalável, pavão misterioso, uma coisa assim, né? É uma estabilidade com compaixão pelo outro que está tentando te atacar. Por exemplo, né, um cachorro atropelado, daí alguém vai ajudar o cachorro tenta morder a pessoa ela não vai gerar raiva do cachorro porque o cachorro está tentando mordê-la. Ela fica vendo, pega um pano,
tenta dar um jeito de ajudar o cachorro, né? Sem se abalar, sem gerar perturbação, raiva, etc. Então, a mesma coisa é o reino dos semideuses. Alguém chega e te desafia, e quer competir contigo, quer te derrubar, né? E aí você olha para aquilo, não entra muito naquilo, tenta não entrar, observa o movimento do outro, né? Então, a ação de poder é essencial, não é? Para ter ação de poder presente, a gente tem que ter um tanto de châmata. Eu tenho que ter estabilidade meditativa num certo nível, para não me abalar, para não me arrastar, né, pela ação do outro, a ação perturbadora do outro. Não é? Essa ação não é necessária, não é essencial. Lembre, hoje, quantas vezes vocês perderam a compostura diante dos outros? Os outros, né, brincaram com vocês, jogaram para cá, jogaram para lá e a mente foi embora. Isso é muito fácil, né? E como o Lama lembrou bem, as ações sedutoras são as piores. Né? Porque as agressivas ainda você vê, é muito clara a agressão e você não quer agressão e você, né, olha para aquilo, como é que eu pacifico isso? Agora, a ação sedutora, você entra e se alegra e vai junto, né, e vai embora. Flautista de Hamelin. E aí os ratinhos vão todos atrás do flautista, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o canto da sereia, com os flautistas por aí, porque se a gente se deixa arrastar, quando vê, tá lá, né, numa situação do reino dos deuses, completamente desconectado da lucidez, e apenas seguindo impulsos de lugares maravilhosos, sensações agradáveis, pessoas interessantes. Está preso, né, nesse tipo de estímulo. Esse é o reino dos deuses. Uma pessoa que tem estabilidade, os deuses podem descer na frente dela, né, e oferecer maravilhas. Ela mantém a ação de poder e não se interessa, né, pelos deuses, o que eles têm para oferecer. O Buda, em vários sutras, vai demonstrar essa ação de poder. Tem vários sutras em que é, os deuses aparecem e perguntam o que o Buda quer, o que ele precisa, né, assim. Indra, especialmente, faz esse papel nos sutras. O deus Indra muitas vezes aparece para oferecer coisas. E aí o Buda e os alunos do Buda, né, desdenham Indra. Olha, Indra, se não tem nada que você tenha que eu necessite. Também o Buda várias vezes tem situações, né, em que tentam casar o Buda. Olha só, o Buda é um monge, andarilho, né, vai para lá e para cá, ensinando as pessoas. Mas aí às vezes tem alguns, né, tem um casal de pais que gostaria que o Buda casasse com a filha deles. E aí oferecem para o Buda. E o Buda nem tchan, né, não me interessa. Eu já fui casado uma vez, já aprendi. O Buda era esperto, né? Então, mas aí ele vê que não tem muito sentido assim, né? Diante do caminho que ele escolheu, não faz sentido ele gerar uma família novamente. Ele escolheu o caminho do monge para dar um tipo de exemplo, né? Assim como o Guru Rinpoche era outro tipo de exemplo, né? O exemplo do yogi louco, livre pelo mundo, que não é monge, mas também não é chefe de família. E aí você vai ter vários grandes mestres e praticantes chefes de família, como Marpa. Marpa, o tradutor, era um dono de terras, assim, fazendeiro, plantava, traduzia, era um líder comunitário, tinha funcionários. Então, Marpa tinha uma vida comum, assim, de chefe de família. Então, tem vários modelos, não tem um único modelo. Então, cada mestre ou mestra, né, manifesta um tipo de comportamento. A gente vê que o Dharma está presente em qualquer estilo de vida. Não tem obstáculos para o Dharma, né? Isso é muito bom. Inclusive Marpa, né, mestre de Milarepa, que foi mestre de Gampopa. Então amanhã a gente vai ter, né, palestra para um pré-lançamento aí do livro Ornamento da Preciosa Liberação de Gampopa. É um texto que a gente já estuda há anos, né? Maravilhoso, assim, finalmente vai sair a edição oficial. A gente tinha aí um apócrifo, né, que a gente imprimia, né, Mirtz?
Luiz Felipe, Mirtz, a gente imprimiu muito livro aí do Gampopa e distribuiu no Brasil, mas agora vem o legítimo, o oficial, né? Então, a gente está fazendo esse movimento, né, para divulgar o livro, para a Sangha, assim, também, né, reconectar, assim, quem não tiver, o Gui está oferecendo também um curso longo, né, sobre os ensinamentos de Gampopa, do ornamento da preciosa liberação. Eu vejo que é interessante, né, muitas causas e condições se somaram para, nessa fase agora de 2024, isso aparecer de novo no radar da Sangha, assim, super forte, né. Então, acho que é um sinal. Acho que vale a pena, hein, estudar. A gente tem um estudo gravado completo também no Seb Hill, tá no canal do YouTube do Seb Hill. Estudou Gampopa, né, de ponta a ponta. E então amanhã vai ter essa palestra às 8 horas da noite. Então também vai ter Buda Dharma antes, vou fazer o Buda Dharma e daí na sequência essa fala sobre o Gampopa. E no final de semana tem um mini curso, sábado e domingo. A gente também vai olhar daí com mais cuidado o conteúdo dos capítulos. Então, amanhã é uma palestra geral, assim. A Mariana Luz diz que tem a ver com o ano astrológico. Deve ser alguma coisa, né? Entrada de Plutão em Aquário, alguma coisa assim, né? Algum motivo tem, né? Então, eu acho que é interessante. Não, tá mais para um Saturno em Peixes, disciplina na espiritualidade. Gampopa era muito organizado, né? Quem leu o livro estudou. Um texto muito estruturado, muito claro, muito didático. Então, é interessante. Né? Tá todo mundo convidado e vai ficar gravado também. Mas é assim, é legal. Quem já estudou, revisar. Quem não conhece, é um bom texto para entrar, assim. Um manual completo. Né? Então, ação de poder extremamente necessária. Aí vem a ação pacificadora, ou seja, o outro está fazendo coisas equivocadas e damos um jeito de pacificar aquilo. Reduzir a energia que move as coisas de um jeito desequilibrado. Então vocês imaginem, vocês estão dentro de uma organização, ali acontece de tudo, mas vocês não se perturbam com as coisas aflitivas e nem com as sedutoras, e ainda acalmam as pessoas que não estão bem. Então, pacificar. Então, poder não se abalar e pacificar é usar de meios hábeis variados, né, para ir direcionando as coisas de uma forma mais favorável. Isso vale para tudo, né? Vale para as famílias, para a sanga, para os ambientes de trabalho, para todos os coletivos. E assim a gente tenta manter essa ação pacificadora por todos os lados. Né? Um exemplo que eu tenho tido que usar isso, por exemplo, no grupo dos vizinhos do Abirate, a gente tem um grupo lá para falar da estrada, dos problemas externos. Então, são os vizinhos. E boa parte deles, assim, tá acostumado a reclamar e resolver as coisas de uma forma bem crítica, bem agressiva. Então, a coisa já desce o nível rápido, assim, né? Então, daí no meio daquilo, uns gostam dos outros não gostam do um. E aí, tentar juntar, né, e pacificar um pouco e gerar um movimento coletivo favorável para todos. É uma coisa interessante, assim, não é muito simples. As reações, em geral, são bem responsivas, né, e agressivas. E aí a gente vai entrando como elemento pacificador. Tanto que daí no grupo, eles viram que a coisa era um pouco mais cuidadosa, mais séria, eles proibiram a postagem de bobagens, porque eles também postavam no mesmo grupo bobagens assim, né? Memes e historinhas e coisas. Aí aquele grupo ficou o grupo para tratar de coisa séria. Aí eles têm um outro grupo para falar de bobagem, de cachaça, de confusão, de carro, né? As coisas né, do pessoal, assim. Então, interessante, né? Como é que a gente pode ir entrando nos grupos e ajudando assim um pouco. Às vezes não é possível. Às vezes a pessoa está num ambiente muito hostil e ela vê que não consegue favorecer. Eu tinha essa sensação quando eu trabalhava na Volkswagen. E não via muito espaço. Então, assim, uma postura combativa, agressiva, era muito valorizada. A pessoa passiva, pacificadora, era vista como fraca. Não crescia muito na empresa. Então, as pessoas se forçavam a ter um perfil agressivo. E aí não tinha muito ambiente, né? Era bem reino dos semideuses, mesmo semideuses eles costumam desdenhar
Amor, compaixão, paz, isso é para os fracos. Isso é só para quem não tem capacidade de vencer. Quem tem capacidade de vencer não fica pacificando as coisas, vai lá e vence. Passa por cima de todo mundo e ganha. Então, é uma visão, né? E eu acho que muitos já passaram por ambiente de trabalho, né, que viram que, puxa, é um contra muitos, né? Acho que é difícil, né, às vezes, de você, de alguma forma, influenciar. Pode ser que surja, né? Mas, em geral, é difícil. Ação incrementadora. Depois, vocês vão desenvolver ação incrementadora, ou seja, vão melhorar as condições dos outros, dar um jeito de ajudar para que o outro tenha mais capacidade, mais efetividade naquilo que faz. A ação incrementadora é o que os pais fazem o tempo todo com os filhos. Os educadores fazem com seus educandos. E nós, de algum modo, sempre fazemos uns com os outros. Estamos sempre nos ajudando a entender alguma coisa, a fazer alguma coisa, a atingir algum resultado. Então, a ação incrementadora é super importante. Não é? Ação incrementadora, também chamada de enriquecedora, às vezes. A gente está sempre observando as pessoas ao redor, como ajudá-las mais, como fazê-las florescer, vendo boas oportunidades para as pessoas, e também materialmente apoiando em tudo que a gente puder. Então, sempre oferecendo tudo, conhecimento, condições. Então, a ação incrementadora é maravilhosa. Então, especialmente os pais já fazem isso com os filhos o tempo todo, né? Tentam sempre oferecer coisas para que os filhos, né, fiquem, cresçam bem, tenham uma boa educação, né, sejam boas pessoas. Então, a gente faz isso com os amigos, né? A gente faz isso na sanga, sempre apoiando as pessoas, suas habilidades. Então, a gente vai, né, dando oportunidades para as pessoas fazerem coisas interessantes, que elas possam, né, crescer, gerar mérito, se alegrar. É um movimento super favorável, né, da ação incrementadora. Então, vejam, a gente já viu o quê? Ação de poder, ação pacificadora e ação incrementadora. Aí vem a ação irada, que a gente já falou um pouco. Nós temos, então, ação de poder, pacificadora, incrementadora e, por último, vem a ação irada. Ela é super necessária em qualquer ambiente. É uma ação descrita como irada porque ela atravessa as regiões de defesa do outro. Ela opera atrás das linhas de defesa. Normalmente, é uma ação que não é muito agradável para o outro, ele não gostaria que ela fosse feita. Mas, como nós estamos com um nível de sabedoria protetora do outro, entendemos que eventualmente é necessário cruzar essa linha e vamos ajudar. Um exemplo disso é a cirurgia. Não é uma ação pacificadora, é uma ação irada. Nós vamos cortar um pedaço, vamos costurar. Isso está além da linha de defesa de dor do outro. Nós precisamos anestesiar a pessoa para poder fazer aquela ação, para poder cruzar aquela linha e cuidar do outro, e depois aquilo passa. A ação irada é o oposto da ação raivosa. A ação raivosa busca atingir a outra pessoa, causar dano. A ação irada busca proteger e ajudar a pessoa. Mas para fazer isso é preciso ultrapassar as defesas que a pessoa costuma usar. Se nós não conseguirmos atravessar isso, não vamos ter capacidade de ajudar e as pessoas às vezes vão passar mal. Então, a ação irada é completamente necessária. Então, um exemplo da cirurgia é perfeito, né? Você corta um pedaço do outro para o bem do outro. Vai doer, vai ser difícil, mas necessário. Então, vejam, claro que a noção das 5 sabedorias já vem por dentro dos sutras, do Sutrayana. E essa descrição os 4 tipos de ações, ela vem mais por dentro dos tantras, do Vajrayana. Então, podem ver que ela se sobrepõe muito, não é? 5 sabedorias, os 4 tipos de ações são muito, assim, quase iguais. Não tem uma sobreposição, porque uma vem mais por um sistema, né, de ensinamento e o outro vem pelo outro, e o Lama Santen junta os dois, né? Então a gente pega uma visão geral dos dois sistemas. Tá bem? Então lembrem da ação irada, né? Cuidado, usar com, né, muito. A gente tem que estar bem, tem que estar frios assim para usar a ação irada. Se você estiver perturbado emocionalmente, se o outro de alguma forma te abalou, você não vai conseguir exercer bem nessa ação. Você vai acabar se irritando e caindo em raiva. Isso é muito comum. A gente entra numa situação para ajudar, mas aí no meio do processo eu vou me irritando, vou perdendo a paciência
E daqui a pouco eu digo: "Ah, vocês se danem, se virem, eu estava tentando ajudar, vocês são burros, então fiquem vocês aí com a sua burrice". Então isso pode acontecer, né, não sei se já aconteceu com vocês alguma vez na vida, mas, né, sempre tem o risco, né, de alguma coisa assim acontecer. Então a gente deveria olhar bem, se eu não tiver, né, assim, estável, tranquilo, sereno, então se eu entrar muito de forma muito dura, não vai dar problema. Daqui a pouco tá todo mundo se socando, né. Melhor não. Nas festas familiares, assim, né, fica a coisa fica quente. Bom, né. Então esses são os as ações. Aí tem a fala do leão, o rugido do leão. Existe uma classe de ensinamento do Buda que é a fala do leão, é um ensinamento irado. Mesmo na tradição Pali, ou tradução Pali, tem esse aspecto. A fala do leão é quando o Buda fala desde a vacuidade. Ele senta no topo da visão da vacuidade e fala sobre como os mundos são. Quando ele fala, a nossa visão de mundo empalidece e treme, porque nós temos um conjunto de fixações. Quando o Buda fala sobre o sofrimento inevitável dos seres, como se ele estivesse usando essa fala de leão. Então não importam seus apegos, não importa se você tem filhos, esposa, marido, emprego, ou se está aqui ou ali, tudo isso é passível de dissolução repentina. E a pessoa não tem como negar, ela se defronta com aquilo. A fala do leão é como se fosse uma ação irada também. Não queremos ouvir aquilo, aquilo atravessa nossa linha de defesa, nós estamos apegados a uma série de coisas, mas ele fala aquilo. Aí se diz: os animais menores se encolhem e o leão roar, né? Deu até um rugido aqui. Fala do leão, Sihanada. Em Pali, o título do sutra sempre tem a palavra Sihanada. Então é quando o Buda solta a fala lá de cima, assim. Mas isso é uma ação compassiva. Ele fala aquilo de um modo compassivo, ele ajuda a pessoa a compreender a situação real que está vivendo. Então, né, em Pali, em sânscrito, Siha, o Simha é leão, né? Dakini, face de leão, por exemplo, é Simha Mukha. Então, a palavra Simha não é Simba. Não confundam com o Rei Leão, tá? Isso é uma coisa posterior, né? É Simha, né? Marcelo, só uma coisa. Então, esse Sirhanada é a mesma coisa que o Simha, que você tinha me dito Simha, e eu tinha posto, eu acho que a Miki pesquisou em outro lugar, mas é a mesma coisa, é isso? É o nome completo do sutra lá, né? Ah, É tá. Simanada. Daí a fala do rugido do leão, fala do leão. Mas leão só é Simha, ou Simha em sânscrito, ou Siha em Pali. Se Eu fosse- pesquisei no Marcelo, Márcia. Marcelo, foi? Foi. É porque eu também tinha pesquisado no Marcelo, tinha falado, eu não entendo essa palavra, o que que é isso? Aí ele mandou de volta Simha, aí eu botei lá, aí agora apareceu Sirhanada, então tá, é que é o nome completo do troço, né? Isso, que é o nome dos ensinamentos, né? Quando o Buda dá o rugido do leão. Tá bom, só para entender. Então tem vários sutras em que isso acontece assim, né? Muito bem, então o Rugido do Leão é um ensinamento. Tem vários mestres, né, que escreveram textos assim que são depois denominados Fala do Leão, Rugido do Leão. Por exemplo, o Mipan Rinpoche tem um texto, né, que é o Rugido do Leão sobre a visão Shanton. Então, ele vai defender a visão Shanton de uma forma super altiva, assim como o Lama explicou aqui. É quando o mestre, o Buda, ou seja lá quem for, explica aquilo de uma forma muito lá de cima, sem estar muito preocupado com as sensibilidades daqueles que vão ouvir. Então aquilo é uma verdade cortante, definitiva e não tem argumento contra. Quem tentar argumentar sempre é inferior à visão. Então é nesse sentido, né, que se fala. O leão, né, visto como, né, o animal mais poderoso da floresta, então o rugido do leão tem essa coisa, né, com o leão. Sempre que as pessoas gostam tanto de leão, né? Um animalzinho a mais, assim, né? Pois é, Né, Márcia? né? É aquela tirada do Gustavo Gitt que eu adoro, né? Eu falei, seu signo é leão, né? Ele falou, por que tem outro? Né? Será que tem Não é? outros além de mim mesmo no universo, né? É um pouco Porque tem assim, outro né? signo que além desse não tem, não. Além desse, os animais poderosos. É, sei. Eu, eu lembro que
o dia que eu vi, né, que no Sansara não tem lugar bom nem para os animais, um dia eu vi um documentário sobre os leões. Os leões lá naquelas planícies, numa savana lá africana. Eu digo, nossa, vida de leão é pior que vida de cachorro. Complicada a vida do leão, viu? Passa dias, às vezes, sem encontrar comida. Aí tem que defender o bando contra outros leões machos que querem avançar. É bem complicado, não é uma vida tranquila, não. Vamos ver a vida dos leões lá. Tem mais sofrimento que, né? Não tá longe do reino dos pets. Tá. Que ainda não chegamos nele. Fica para a semana que vem. Muito bem. Então a gente está avaliando, né, os tipos de sabedoria e ações, né, como manifestar. Então na semana que vem a gente vai ali no 4 sabedorias e a sabedoria de Dharmata. Muito bom, né? Então o Lama colocou, né, as 4 tipos de ação dentro da sabedoria da causalidade. Né, que é a sabedoria da causalidade, que é a ação em meio ao mundo, é uma forma, né, de classificar as 4 ações dentro da sabedoria da causalidade. Mas os 4 tipos de ações têm sobreposições com todas as sabedorias, né? Mas para efeito didático é como se elas fossem né, uma descrição da sabedoria da causalidade também. Também, então, muito bem. Que tem de avisos? Bom, o Lama está confirmando, né, a data do retiro no Abirate, 17 a 20 de agosto. Então reservem, né, presencial ou online, quem puder, 17 a 20 de agosto. Então a gente vai conseguir fazer um retiro segunda e terça também, 2 dias a mais, para poder ficar mais com o Lama, né, praticar mais e mais instruções. Então, muito bom, né? Ele aceitou ficar um tempinho a mais. Isso em agosto. É maravilhoso. E até lá, antes disso, vai ter todos os retiros de inverno, né, que o Lama faz todo ano em julho, né, faz em Viamão, faz em Alto Paraíso. Então, vamos aproveitar aí, né? E vai ter o David Loy, não vai? Agora em maio também, os eventos do David Loy, esse Ecosattva, né? Um Bodhisattva da ecologia. Então, maravilhoso, né? Ter essa noção de ecodharma, como a gente tem que realmente pacificar o ambiente, melhorar o meio ambiente para facilitar, né, todo o trabalho do Dharma também. Maravilhoso. Uma coisa que o Lama já faz também há muito tempo. O Lama sempre foi um ativista ecológico também, então tem um diálogo muito bom, né, com o David Loy. Então, bons eventos assim, né? E essa semana, quem quiser ir, vamos dar essa revisão de Gampopa, tá bem? Vai Então, ser só, Marcelo, vai ser só online, não é isso? só online, Marcial. Isso. O Tá, tá. Gampopa sim. Gampopa sim. Não vai ter presencial essa vez. Tá bem? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lop cho sung ring lo che zam ling sa sung cha par pe dro ju chok sung nang wa nang me drao do sung ele show. Então, a Luana só perguntou, o Lama utiliza essa fala do leão? Às vezes sim, Luana, com parcimônia, às vezes ele fala, né? Dá aquela... Todo mundo, né, se coloca no seu lugar e sai fazendo o que tem que fazer. Boa noite, pessoal. Até semana. Obrigada, Marcelo, Marcelo. que horas que é a palestra amanhã? Amanhã é 8 horas a palestra. Vai ter o Buda Dharma antes, 7 horas. Eu paro às 8 o Buda Dharma e aí tem a palestra às 8. E quanto tempo é a palestra? Mais ou Uma hora e menos? pouquinho. Uma hora e pouquinho. Tá. Uma hora e pouco. Se consigo. Tá bom, É, obrigada. e tchau, Ceci. Tchau, Tchau, tchau. queridos. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro, Nick, todo mundo. Abraços aí.